Glória a Deus, aleluias. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os seus servos, ou o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Verso 38 agora. Verso 37. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pode tomar seu assento, meus amados irmãos. Então nós damos hoje sequência nessa mensagem com o título: Juntos, porém não misturados. Na semana passada eu falei sobre o joio, que é uma erva daninha, muito semelhante ao trigo. Eu expliquei sobre o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente, e que dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio. O grande problema foi que havia sonolência nos homens, e dormindo os homens, o inimigo veio e semeou uma outra semente, que não a semente boa. E nós falamos sobre que o Senhor, que nós temos nesse texto, dois tipos de semente e um campo. No mesmo campo, no campo do Senhor, tem dois tipos de semente. E o Senhor explica a partir do versículo 38, dizendo: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então ele deixou bem claro: tem um campo, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio, essa que nós chamamos de praga, de erva daninha, que alguns agricultores, quando trabalham no campo, tem todo tipo de erva daninha, que não é o agricultor que planta. O agricultor planta milho, mas surge a erva daninha. Você sabe que no nordeste do Brasil, principalmente na Bahia, hoje eu não sei como é que está, mas antigamente tinha muita plantação de cacau, e tinha uma erva daninha chamada vassoura de bruxa, que destruía as plantações de cacau. Hoje eu não sei, com a tecnologia talvez tenham adquirido alguma, desenvolver algum agrotóxico, alguma coisa para poder combater, enfim. Mas sabemos que neste campo, que é o mundo, o Filho do Homem, que é Cristo, semeou a boa semente, e essa boa semente são os filhos do reino. A má semente, a semente do maligno, são os filhos, o joio, que é a má semente, são os filhos do maligno. E nós discorremos sobre isso na semana passada, e eu concluí dizendo que nem todos são filhos de Deus. Expliquei bem isso na mensagem passada, deixei bem claro, só para nós relembrarmos aqui. E hoje eu quero dar sequência no meu terceiro ponto, porque nós estamos falando de igreja, estamos falando de coisas pertinentes, profundas e sérias. Se você olhar para os dias de hoje, comparado a tempos não tão remotos, ver-se-á uma grande discrepância entre os que eram chamados de crentes, de evangelho, cristãos, com o que nós estamos vendo hoje. Hoje nós observamos uma igreja sincrética. Hoje observamos uma igreja tomada de misticismos. Hoje, se você faz um culto que tenha louvor, adoração, o grupo que louva, etc.,
pregação, adoração, instrução, doutrina, para muitos já não serve. Tem que ter um algo a mais, tem que ter a rosa, tem que ter o tapete com fogo, tem que ter o homem que foi não sei na onde, que recebeu uma revelação extra e que trouxe. Tem aquele que toda semana tem um sonho para contar um sonho para a pessoa, porque só a palavra não basta. Não, mas você não sonhou nada. Às vezes, hoje não acontece mais isso, graças a Deus, mas muitas vezes aconteceu das pessoas me ligarem: pastor, o que foi? Eu tive um sonho. O que você sonhou? Aí eu sonhei isso, aquilo outro. Mas irmão, tá bom, e daí? Não, me interpreta para o meu sonho. Não, eu não tenho curso de interpretação de sonho, não. Mas você não é profeta, você não é eu sou um pecador salvo por Jesus, apresentando Jesus para outros pecadores. Você quer ouvir a voz de Deus? Vai para a palavra, Bíblia. Você quer saber uma revelação de Deus? A palavra do Senhor. Você quer ter poder de Deus? Já cansei de falar. Cansei é uma forma de expressão, eu não me canso. Incansavelmente, deixa eu usar essa expressão aqui. Eu tenho dito que se você quer poder, não adianta ir para o monte. Você quer poder, não adianta juntar com apóstolos e com místicos, com esses homens hoje que são tão místicos. Quer poder? Evangelho. Porque Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque ele é o poder de Deus. Se uma igreja tem poder, ela tem Evangelho. Se não tem Evangelho, acabou, não tem mais nada. Estamos vendo hoje uma igreja sincrética, mística, tomada de assalto por tantas coisas. Eu tenho pregado aqui nas mensagens e dito isso. E nós vamos falar uma coisa muito séria nesta noite, e talvez mais um culto ou dois ainda para eu encerrar esse assunto. Encerrar em termos, né? Porque é um assunto demais de vasto, e eu preciso de discorrer com calma com os irmãos, para não comer nada e também não cansar cada um numa mensagem, num sermão. Porque nós estamos falando de uma coisa muito séria. Estamos falando de reino, de filhos do reino, e estamos falando de erva daninha, que são o joio, que não foi o Senhor que plantou, mas quando os homens dormiram, um inimigo plantou, mas pode até estar junto, mas não misturado. E eu vou deixar bem claro a partir de então, já tem deixado evidentemente, mas há de se ficar claro em nossos corações, que embora estejamos juntos, não está misturado. Numa cidade, numa nação, num país, até numa mesma comunidade, numa mesma congregação, pode ocorrer de ali ter joio e trigo, claro, é evidente. Agora a pergunta é, para você fazer para você, para eu fazer para mim mesmo, será que eu sou joio ou será que eu sou trigo? Será que eu sou boa semente ou sou uma má semente? Será que eu sou a semente boa do reino ou eu sou a semente do maligno, que não foi o pai que plantou? Olha que coisa impressionante. Que não foi o Senhor que plantou. Olha que coisa pesada para nossas vidas. Será que por onde nós passamos, onde nós estamos apresentando realmente como um trigo, boa semente, ou a má semente do maligno, que é o joio? Porque eu falei um pouquinho na outra mensagem e vou repetir agora aqui. Vocês conhecem pessoas que onde chega nada está bom. Ele vai congregar num bairro, não, o pastor lá prega muito alto, prega muito baixo, a irmã não sei o que, o dirigente não sei o que lá, o rapaz do som, e não é assim? Aí ele sai de lá, aí vai para outra igreja, não, mas lá, aí tem a irmã que canta, tem a irmã que prega, não presta, não dá certo, olhou torto para mim, aí vai para outra igreja, aí chega lá, mas nunca é essa pessoa que é o problema. Já viram isso? Nunca é essa pessoa que é o problema, sempre põe alguém. Vamos assumir nossas posições, porque não é que em nós não pode haver, ou nós somos a boa semente ou somos o joio. Às vezes nós podemos ter fraquezas, momentos, períodos na nossa vida que não amadurecemos, não entendemos ainda. Começamos a crescer na graça, no conhecimento, e eu tenho dito aqui incansavelmente também que eu creio no poder do Evangelho, porque é este Evangelho pregado, ensinado, dando a doutrina, a palavra, é que nos dará crescimento, fortalecimento. Vocês estão vendo pessoas que são doutrinadas pela novela da Record. Tem pessoas que já me disseram, não, mas pastor, lá na novela, o fulano de tal lá falou tal coisa, mas o que tem que ele falou? Eu quero saber o que a Bíblia diz. Não, mas na novela fulano, mas o que eu tenho com novela, rapaz? Ao invés de pegar a palavra e dobrar-se em oração, Senhor, me mostra, me dá instrução, goteje a tua doutrina sobre mim, Senhor, faça que essa doutrina entre, me ajuda, me ensina. Eu tenho passado momentos com a palavra e tenho regozijado de ver passagem que eu li muitas e muitas vezes, e de eu ler de novo e falar, meu Senhor, como que eu não tinha visto isso antes? Porque não é nós, é o Senhor que nos mostra, que nos abre o entendimento. Você pode pegar aí fora filósofos, eu digo fora do meio cristão,
pessoas muito conhecedoras, muito sábias até, muito inteligentes. Uma coisa é ser inteligente, outra coisa é ser sábio. Mas pessoas muito inteligentes, e elas pegam e conhecem um pouco da palavra, conhecem história. Eles pegam a palavra e eles leram, como lê qualquer livro. Ele conhece a história dos hebreus, como é que foi lá, como é que desceu para o Egito, como é que subiu, muito mais até do que muitos crentes. Pega a história, não, mas Jesus nasceu lá em tal lugar, e no grego ele fala isso, no hebraico fala aquilo, no aramaico quer dizer aquilo lá, e conhece, mas não estão em Cristo. É somente letra, somente alguma coisa aparente, sem poder. Mas o Evangelho, quando entra num crente, quando nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue poderoso de Jesus, nós somos habitados pelo Espírito Santo, e é este Espírito que nos enche, que nos move, e que nos dá entendimento, que nos faz entender a palavra. É o mesmo Espírito do Senhor que tem agido na minha vida, na sua vida, para nós somarmos, para fazermos um trabalho para o Senhor. Para nesse último tempo, nós estamos pregando aqui constantemente também, dizendo que nós estamos no fim do fim. Está quase, meu irmão. Está perto do Senhor voltar para buscar o seu povo. Falta pouco, meu irmão. Falta pouco. Se nós temos que dobrar no Senhor e clamar: Senhor, arranca de mim qualquer imundícia, qualquer porcaria, qualquer coisa que tenha atrapalhado, me ajuda, Senhor. Faça essa oração com o Senhor de sinceridade. Se há algo em mim, Senhor, o Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar. Se eu for para as profundezas do mar, o Senhor conhece. Se eu subir as altas nuvens, o Senhor ali está. O Senhor conhece meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas intenções. O Senhor conhece tudo aquilo, as nossas intenções no reino, nas coisas do Senhor. O Senhor conhece tão bem. O Senhor sabe quando às vezes geme nessa alma de dor por um pecador que não se arrepende, quando geme nessa alma de dor por aquele que não quer, que não se firma no Evangelho. Ou vocês pensam que eu não sou por aqueles que passam por aqui, de repente, pastor, não quero mais. Poxa, eu estou pregando a palavra, ensinando a palavra, irmão Célio estuda bíblico aqui de manhã, na escola bíblica, quando ele prega, traz mensagem, palavra, mas o que é? Muitos querem algo mais, querem oba-oba, mas nós não estamos vivendo de oba-oba, nós precisamos da palavra. Jesus pregou a mensagem dura uma vez, ali acharam duro, na verdade, né? Não é mensagem dura, é mensagem séria, firme, é ir dizendo assim: duro para nós é este sermão, esse discurso. Quem que pode suportar um discurso desse? Porque Jesus dizia assim, ó: quem não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e tal e tal. Aí foram saindo, tinha 5.000 seguidores. Saiu um, saiu outro, saiu, ficou com 500. E nisso ele olhou para os seus discípulos e disse assim, ó: vocês querem seguir eles também? Porque o discurso não vai mudar, a mensagem é essa. Não vai ter oba-oba, nem pula-pula, nem reteté, e nem rosa com óleo. Hoje eu ouvi dizer que estão vendendo aí a R$1.000 um frasquinho de óleo, não de óleo não, de suco de uva ungido. Coloca um tonel assim, você viu esse negócio aí? A habilidade dessas coisas aqui, deixa eu ficar quieto. Bom, aí eles vão lá, colocam a mão naquilo lá e unge o suco. Aí vende para o indivíduo a R$1.000 e ele vai lá e compra. Oh, glória, R$1.000, leva para casa. É meio que tipo assim, me engana que eu gosto, mas aquele que faz tem as suas intenções malignas, mas aquele que o compra também tem os seus pensamentos avarentos, que quer me multiplicar, quer ficar rico. Evangelho não é para ficar rico, irmão. Evangelho é poder de Deus para salvação. Evangelho, Deus pode nos dar emprego, pode abrir a porta, pode curar. Eu creio em milagre, eu creio nos dons, eu creio na palavra, eu creio em tudo que a Bíblia diz que é para crer, e de maneira real e plena creio em tudo que a Bíblia diz que nos é dado por misericórdia e graça do Senhor. No entanto, eu também creio que o vale da sombra da morte nós podemos passar. Eu também creio que nós podemos ter muitas tribulações. Eu creio que nós podemos passar por muita dificuldade e adversidade, porém o nosso Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação. Amém, meus queridos? Então vamos lá. Jesus, preste bem atenção, Ele conhece a sua igreja. É o tópico terceiro dessa mensagem. Abra sua Bíblia comigo em João 2, Evangelho. João capítulo 2, no Evangelho. 23 e 25. 23 a 25 de João. Glória a Deus. Diz assim a Sagrada Escritura, a palavra do Senhor. João capítulo 2, 23 e 25. E estando ele quem? Jesus, em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas
o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então é bem certo que o meu Salvador e o teu Senhor, o Salvador, conhece bem, sabe o que tem em nós. Ele bem sabe o que Ele colocou em nós, Ele bem sabe como é que Ele nos chamou, Ele bem sabe o que tem nos dado. Muitos podem ter as maiores e melhores apresentações de feitos e de ofertas e de tanta coisa estereótipa e que as pessoas podem até aplaudir, mas bem sabe o Senhor o que está em nós, o que está no homem. Observe, Apocalipse 1, vamos lá para Apocalipse, é um livro que eu amo e prego constantemente no livro de Apocalipse, amo escatologia. Eu quero pelo menos tentar fechar o ponto 3 e o ponto 4 hoje, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar pelo menos o ponto 3 dessa mensagem. Já foram 2 e eu tenho mais alguns ainda. Apocalipse 1, do 9 ao 13. Diz assim, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Só para abrir um parênteses aqui, tá? Só para abrir um parênteses, só para nós lermos aqui, ó, lembra? Sou companheiro, vosso irmão e companheiro na aflição. Então não é só mamão com açúcar, não é só flores, é dificuldade também. No reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Presta bem atenção, uma grande voz. Isso aqui quando eu comecei, eu joguei tantas vezes esse livro aqui, irmãos, e quando eu li isso aqui, meu Deus, uma grande voz como de trombeta, forte, poderosa, possante e alertadora, porque a trombeta soa alertando, chamando a atenção. Da mesma forma quando a trombeta vai soar pela vinda do Senhor. Então, uma voz possante, poderosa, alerta, tocando ali forte. Ele olhou e viu. Ele dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, representando as 7 igrejas. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Deixa eu parar aqui, volta só um pouquinho no começo do versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, Jesus está no meio da igreja. Quando você lê Apocalipse, você tem que entender que há 7 sessões paralelas, das quais a primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 3, que é Cristo no meio dos castiçais, Cristo no meio da igreja. Cristo está no meio da igreja, não só nessa congregação, mas como em todo o planeta. Cristo está no meio da congregação, Ele bem sabe o que há no homem, e Ele fala para João: João, envia essas 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, e Ele vai dizendo, o texto diz, e no meio dos 7 castiçais, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, no meio da igreja está Jesus. O pastor, o dirigente, a liderança, os cooperadores, os irmãos que trabalham na obra do Senhor, são todos ali que vão na retaguarda, que vão na luta, que vão na linha de frente, que vão trabalhando, batalhando, mas no meio da igreja é o Senhor que está centralizado na igreja. Ele é o centro para nossas adorações, nosso louvor, nossas intenções de render a Ele, de servir e trabalhar a Ele. Há pessoas que vêm com intenções outras, pensando que o Evangelho, como eu disse agora há pouco, é meio de ganhar dinheiro, ou pensando que o Evangelho é apenas para um socorro ali. Claro, Deus pode curar, pode libertar, eu sei que acontece isso, mas eu quero que você entenda o seguinte: no meio da igreja, conhecedor da igreja é o Senhor que está. E a carta foi dirigida às 7 igrejas da Ásia. Só que não havia só 7 igrejas, existiam outras igrejas mais. Por exemplo, Colossos, Filipos, Corinto, na região da Acaia. Quando você ouvir falar de região da Acaia, é a região de Corinto e tudo mais. Tem a igreja em Antioquia, e bem como outras. E os teólogos, principalmente de linha reformada, entendem bem isso.
que não era necessariamente 7 igrejas apenas. A linguagem de Apocalipse é uma linguagem extremamente, não digo complexa, mas que precisa ter atenção, porque a linguagem ela é muito apresentada de forma figurada. Dragão, 7 cabeças, animais, isso, o leopardo, o urso, etc. e tal. Então temos que tomar muito cuidado com tempos, com datas, com espaços. E repetindo, se você não entender o Apocalipse com as 7 sessões paralelas, que dentro em breve também, em nome do Senhor Jesus, vou ministrar um estudo também aqui, para que nós entendamos quais são as 7 sessões paralelas, porque nós não estamos numa linha, o Apocalipse não é linear, você pega de 1 até o 22, não, são 7 sessões paralelas, que vão contando em cada uma delas a mesma história, a mesma situação, com alguns nuances a mais do que outro, com ângulos a mais do que outro, mas eu posso apresentar todos esses daí dizendo a mesma coisa. Hoje não vai dar tempo, é evidente, né? Hoje nem daqui uma semana ou 2, mas logo eu vou fazer isso. Olha, observe, olha só o livro de João, Evangelho de novo, 8:47. João, corre para lá, rapidinho, e já volta para o Apocalipse. Não desmarca Apocalipse não, deixa marcadinho com o dedo aonde está mesmo. João capítulo 8, verso 47. Jesus disse assim, ó: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Aquele texto que eu já citei algumas vezes aqui, porque havia uma grande batalha entre as lideranças, os fariseus, os religiosos no tempo de Jesus. Ele tinha ali grandes embates com ele. E quando nós lemos a passagem, eu citei na semana passada também, e Jesus disse assim, olha, verso 45: mas por que vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. O que eu quero frisar com isso? Que quem é de Deus é plantado como uma boa semente no reino. E quem não é de Deus, meu querido, não tem como. Mas pastor, você não está julgando? A Bíblia nos ensina a julgar com a reta justiça. A Bíblia nos ensina: não julgueis, para que não sejais julgados. Mas a mesma Bíblia diz que esse julgamento que não é para julgar, é um julgamento da minha parte, com as minhas convicções ou conjecturas, com as minhas hipóteses sobre a outrem que eu não tenho uma base. Porém, a Bíblia mesmo nos ensina e nos instrui que julgai segundo a reta justiça. Porque se eu estou olhando, o que é julgar? É medir, provar os espíritos, se eles são de Deus ou não. Então como é que eu vou fazer? Por que uma pessoa, às vezes você vai pregar, vai instruir, vai apresentar na mesma casa ali, o pai, a mãe, os 2, 3 filhos, um não entra, não vai. Por que não podeis ouvir? Porque não sois de Deus. Porque quem é de Deus ouve a palavra do Senhor. Quem é de Deus, quando ouve a mensagem, tem temor de Deus. Quem é do Senhor, quando ouve a palavra, ele tem que temer, ele tem que se debruçar em temor diante do Senhor. Observe. Começou, então entenda bem. Algumas pessoas pregam assim, olha, então tem a igreja de Éfeso, depois Esmirna, Tiatira, as 7 igrejas. Só, não, tem mais igrejas, tinha mais igrejas, eu já citei aqui, que não foram citadas. O que Cristo estava dizendo aqui? Olha, isso daqui, como eu disse agora há pouco, na maioria da doutrina, ou melhor, do entendimento reformado, entende-se o seguinte, que foi uma apresentação do que há na igreja, em todas elas e em todas as épocas. Porque se aponta, né, como que a igreja de Filadélfia, a igreja perfeita, e depois vem a igreja de Laodiceia, que é a igreja do fim imperfeita. Mas no fim, nós temos muita igreja de Laodiceia, mas nós temos muita igreja de Esmirna, temos igreja de Éfeso, temos tudo com aquelas características. Então são características pertinentes a todas as igrejas de todas as épocas, em todos os lugares. Está ficando claro? Vocês estão me entendendo? Então vamos lá. É evidente que eu não vou ter tempo, e nem é a minha intenção, de dar toda a peculiaridade de cada igreja apresentada, pelo menos não hoje. Em outra mensagem, Deus vai me permitir, eu quero fazer isso. Eu estou com muita mensagem para ensinar para os irmãos, estou com muita coisa para falar para os irmãos. As 70 semanas, tudo sobre, tudo assim, seria muita pretensão da minha parte, né? Mas muito de cada igreja, sobre assuntos que vão
chocar, vão mexer, assuntos realmente polêmicos que não estão sendo citados, como aquela mensagem que eu preguei no dia, não lembro qual, agora há pouco tempo, 24:13 de Mateus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mensagem que está no meu canal já também, você pode pesquisar depois, lá está agora recente, agora no final de dezembro, acho que foi dia 23, por aí, não lembro, da onde eu trouxe uma mensagem, ou mais talvez, uma mensagem para nos alertar, e nos despertar, e nos dar paz, com a mensagem que eu preguei domingo passado, a marca da besta, e a igreja em paz. Nós temos paz, preocupação com a marca da besta, não, fica em paz, se você é de Cristo, acabou, quem teme a Deus não tem marca de besta, meu irmão, amém? Vamos lá? Então só para nós corrermos aqui, Éfeso, uma mensagem assim para a igreja de Éfeso. Ele falou o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso escreve ao anjo da igreja de Éfeso, 2 pontos, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, representando as 7 igrejas, que anda no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais, as 7 igrejas, os 7 estrelas, alguns interpretam como os 7 pastores, os 7 dirigentes, e assim por diante. 7 castiçais, ele no meio dela andando. Ele diz, verso 2: conheço as tuas obras. Para todos ele falou, quase todos: conheço as tuas obras. Então, queridos, nós estamos diante de um Senhor que anda no meio da igreja, que tem a igreja na mão dele, que é o dono da igreja, é o Senhor da igreja, e conhece a nossa obra enquanto igreja, e claro, individual, evidentemente. Deus conhece a nossa obra, querido. Deus conhece as nossas motivações para estarmos aqui. Deus conhece nossas motivações para estarmos nesse espaço. Qual a intenção de nós estarmos aqui? Qual a intenção de nós estarmos trabalhando? Ele conhece o que nós temos feito, temos orado, temos chorado, temos gemido, temos clamado. Deus conhece. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tem paciência em trabalhar pelo meu nome, e não te cansaste. Está dando aqui uma lembra que eu passei, que falei que é rapidinho hoje? Hoje não dá para entrar nas peculiaridades, mas ele está desenhando aqui, olha, eu sei que você sofre pelos maus, que você tem paciência, que trabalhaste pelo meu nome, não cansaste de trabalhar pelo meu nome. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Isso não aconteceu só com a igreja de Éfeso, acontece com todos, em todos os tempos. Ou você pensa que algumas igrejas, por exemplo, que eram avivadas, não no sentido de pula-pula, reteté e bagunça, porque quando fala avivamento hoje, a primeira coisa que vem na cabeça é o crente rodopiando, caindo por cima da cadeira. Irmão Célio, eu fui num culto uma vez pregar, já pregam mais de 30 anos. Aí o rapaz lá, mas o camarada, mas chacoalhava para cá, caiu por cima da bateria, derrubou o prato, quase bateu numa senhorinha de idade e tal. E o pastor ele falou: não, ele está muito cheio do poder, ele vai num monte e enche de poder, aí não tem como segurar, não sei o que, não sei o que. Ora, vamos de doutrina bíblica. A Bíblia diz que o espírito do profeta não está sujeito ao profeta. E que história é essa que me dá um texto onde o camarada ficou cheio do poder pela presença de Deus e saiu rodopiando, arrebentando tudo e caindo por cima da cadeira? Alguém uma vez veio aqui e não voltou mais, porque aqui não tinha pula-pula e rodopio. Mas o que é precioso, que a palavra de Deus a pessoa às vezes não alimenta, não come, não quer. Então ele falou assim: eu sei as tuas obras, eu conheço. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti e tirarei o teu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Aí eu tenho, porém, que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ao que vencer, quem tem ouvido ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dali comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Porém, presta bem atenção, quando fala de avivamento, lembra de onde caíste. Você caiu em algum lugar, deixou o primeiro amor, aquele fervor, aquele zelo. Quantas igrejas, vou falar de indivíduo agora, igrejas, as comunidades que tinham zelo pela evangelização. Eu fui membro de uma igreja que o que se falava lá, tudo cheirava missões. Eu fui membro dessa igreja há muito tempo, dessa congregação lá em São José dos Campos. Tudo cheirava missões. Você ia numa congregação do campo, as paredes estavam cheias de bandeiras das nações que tinham missionários. E vamos fazer missões na onde? E aqui, lá e tal. Tudo cheirava missões. Por fim,
foi se corrompendo, cresceu muito, dinheiro, e deixa para lá que é melhor. Lembra-te de onde caíste. Vamos puxar para o individual agora. E nós? Será que nós estamos orando como nós orávamos? Meditando na palavra como meditávamos? Buscando a palavra como buscávamos? Será que nós temos verdadeiramente nos comprometido? O que está faltando é comprometimento. A pessoa chega aqui, chega comigo. Do jeito que vem, já foi. Eu conheci um pastor que ele falava assim, o diabo quando não segura, ele empurra. É como assim? Ele falava isso. O diabo aí o cara, não vai não batiza não. Ele falando, ele fazendo a sua apresentação, né? Não vai, não. Aí batizou. Não, mas não vai com consagração, não vai oração, não, segura, até que ele vai. Ou ele brincava assim, falava, então ele empurra. O cara chega, não, eu vou sim, batiza, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero tocar, já foi pro mundo, acabou, desviou, saiu. Ele falava isso, né? Ou ele segura. Na verdade, quando nós temos comprometimento com o Senhor, responsabilidade diante do Senhor, claro, você tem que respeitar os tempos. Você começa, tem seu tempo, período de maturidade. Tem gente que leva 20 anos para amadurecer. Tem gente que leva 6 meses. Tem pessoas que estão no Evangelho, e é aquela água. E tem uns que chegaram, é fogo puro, não perde culto, não perde consagração. O que vai ter hoje? Vai ter evangelismo? Opa, estou lá. O que tem hoje? Tem um culto na casa do irmão. Opa, vamos lá. O que tem hoje? Mas estou cansado. Eu trabalhei ontem, estou cansado. Trabalhei anteontem, estou cansado. Eu estou com dor nas pernas. Não sei o quê. Eu conheço um rapaz aqui em Cruzeiro. Ele teve paralisia cerebral. Ele fica na cadeira de rodas daquelas especiais, sabe? Eu consigo, depois que você convive com a pessoa, você consegue entender o que ele fala. Ele fala com muita dificuldade. Quando ele prega, a mãe dele fica interpretando ele. Ele prega 20 minutos no máximo, 15. Eu quero trazer um dia aqui, se Deus quiser. E vou gravar e vou colocar no meu canal. Ele prega palavra. Foi a única pessoa que eu dei uma das minhas Bíblias. Eu não dou minha Bíblia para ninguém, eu tenho um monte de Bíblia. Por quê? Você é mesquinho? Não, é que eu faço muita anotação, e muita coisa. Pode pegar minha Bíblia que está com alguém, tudo rabiscada, e eu pego todas elas, e vou colocando, e vou rabiscando, e vou acertando. E onde está? Está naquela Bíblia. Eu sei onde está essas coisas que eu marquei. Mas para ele eu dei. Era uma Bíblia novinha, tinha pouca coisa minha rabiscada lá, peguei e dei para ele. Eu queria uma Bíblia de estudo. E eu vi ele pregando, a mãe dele interpretando ele, e aquilo me quebrantou, gente. Numa cadeira de roda, não anda, usa fralda, dificuldade para comer. Aliás, a mãe tem que servir a comida, a mãe tem que servir a água, tem que dar com o canudinho, tem que cuidar, ele fica salivando, é difícil. E a mãe dele, ele vai pregando, você não consegue entender isso, a menos que você tenha muita convivência com ele. E a mãe dele interpreta ele numa cadeira de roda, não anda, não mexe as mãos, tem dificuldade motora, muito inteligente, entra na internet, mas faz tudo isso, inteligentíssimo. Terminou o 2º grau. Aí tem gente que fala, eu não quero estudar. Anda bem, fala bem, tem as pernas, não quero estudar, não vou para a escola. A mãe, a menina com 14, 12 anos, 10, 12 anos, não vou para a escola. A mãe não vai nada. O filho, não vou, a mãe não vai nada. Ele lá, terminou o 1º grau, terminou o 2º grau, estudou, está fazendo as coisas, só não conseguiu fazer a faculdade porque o governo não deu incentivo, porque não tem condição de pagar, porque a vontade dele é fazer uma faculdade numa cadeira de rodas. Sabe o que é isso? Comprometimento. Quem congrega aqui sabe que eu venho às vezes no meu plantão. Por exemplo, domingo passado eu trabalhei, que eu vim aqui, mas vinha arrebentado. Só Deus sabia. A dor nas minhas costas, a dor nas minhas pernas, mas alegre e feliz. Por quê? Porque você é pastor. Não, eu congregava nessa igreja com esse rapaz que eu falei, e não era pastor dirigente, e nem ia pregar todo dia. Eu estava sempre lá, mesmo depois de plantão. Então Jesus fala muito bem aqui, conheça as tuas obras. Se for joio, vai ter alguma obra. Que tipo de obra é essa? Ele conhece a igreja. Juntos, porém não misturados. Esmirna, conheça as tuas obras. Não tem nenhuma repreensão para Esmirna. Fala muito bem para Esmirna. Conheça as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Está vendo? No meio da igreja tem sinagoga de Satanás. No meio da igreja tem aqueles que caem, que não quer voltar para o primeiro amor, precisa arrepender e voltar para o primeiro amor. Está vendo? Joio e trigo, está junto, mas não está misturado. Está junto. Você não consegue às vezes entender. Mas ele é joio, você não tem que ver isso.
Você não tem que ver isso, quem vê isso é o Senhor. É claro que você vai conhecer muita coisa ainda, já conhecemos evidentemente, mas está ali, ó. Conheça as tuas obras. No meio da igreja do Senhor tem a sinagoga de Satanás. Aí ele falando aqui, aqueles que desmorecem, que caem. Olha só, para Pérgamo, conheça as tuas obras. Olha só, a igreja de Pérgamo. Olha o verso 14, verso 12. As tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Olha Cristo falando, no meio da igreja tem ali aqueles que seguem a doutrina de Balaão, a doutrina de Nicolaíta. Balaão ensinava a blasfemar, Balaão ensinava a amaldiçoar o povo de Deus. O Nicolaitas, ele vem de duas, o Nik no grego tem o sentido de vitória, no sentido de domínio, e Laos, povo peculiar. Então isso quer dizer vitória sobre o povo, é um tipo de clero dominante. Não é só um bambambam, não é domina aqui. Você conhece por acaso algum lugar assim? Que o pastor, junto com aquele clero ali, não vou nem falar da igreja católica, nosso meio aqui, ó, aquele clero, o presidente, o vice-presidente, o chefe ali mata, pica, manda para o inferno, não, você não vai para o céu não, vai para o inferno, já viu isso? Não, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Como? Eu conheço pastores que não deixam alguém vir aqui congregar, porque se alguém vier aqui para visitar, e essa pessoa é perseguida, é punida. Ela não pode fazer o que você fez hoje, veio aqui ouvir a palavra e adorar a Deus conosco, porque se for é punido. É claro que existe um comprometimento, bom, aqui de culto, eu sou obreiro, estou lá e tal, mas pastor, hoje eu vou, meu querido, vai, leva a bênção, seja uma bênção lá, se for pregar, prega no fogo da palavra, ensina, ajuda, ora, sabe? Não, se eu te domino, que isso? Isso é nicolaísmo, poder dominante de uma classe, de um clero superior, que se põe como superior. E a palavra diz que esses que são de Balaão, aqui dessa linha aqui de Nicolaítas, Deus odeia, porque o Senhor em nossas vidas, que domina nossas vidas, chegaram para Gideão, domine tu sobre nós, por causa de Gideão, lembra da passagem de Gideão, que venceu lá os midianitas, etc, não dá tempo de entrar no texto, mas a história conta que o Senhor usou aquele homem, e Deus promoveu uma libertação. Aí eles queriam pegar Gideão, e falou assim: Gideão, domine sobre nós você, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Eu? O Senhor sobre vós domine, eu não. Aqui quem domina não é o pastor Morgado, quem domina aqui é o Espírito Santo do Senhor, é Ele que dirige a igreja, é Ele que guia a igreja, é Ele que guia nossas vidas, nossas pregações, nosso culto aqui, é o Senhor que tem nos dirigido. Claro, existe uma ordem, existe uma liturgia, existe tudo, mas Deus, o Senhor, tem toda e plena liberdade para fazer nas nossas vidas e operar, porque Ele é o Senhor, para manter-me aqui e tirar-me daqui para onde quiser, a hora que Ele quiser, segundo a sua boa e santa vontade. Amém, meus queridos? O Senhor domina sobre vós, não eu, o Senhor sobre vós domine. Amém, queridos? Porque se domina o pecado te faz escravo, mas se o Senhor te domina, Ele te faz servo dele para a honra, louvor, adoração e glória do seu santo nome. Então vamos lá. Tiatira, conheço as tuas obras, e vocês toleram Jezabel. Olha só, Apocalipse 2:20. Onde está aqui? Tiatira. Deixa eu correr aqui, senão não consigo fechar esse ponto hoje. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, algumas falam toleras, né? Ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. E deles tempo para que se arrependessem da sua fornicação, e não se arrependeu. Está vendo, gente? Está junto, mas não está misturado. O Senhor está vendo lá, vocês têm um povo aqui que é fiel, firme, mas tem aqui os que amam os nicolaítas, que amam os que seguem Balaão, que caem, não quer se arrepender, que não busca ver onde caiu, e tem aqueles que se toleram Jezabel, que mulher que se diz profetiza e não é. Pessoa que não é. Observe, meus queridos, tem pessoas aqui no mundo, nesse Brasilzão nosso aqui, velho de guerra, que atravessam quilômetros, estados e dinheiro gastando tal e tudo, para ver um homem, só porque diz que aquele homem é o homem que tem contato com Deus. Jesus falou assim, a palavra nos diz em Hebreus 10, verso 20, que foi aberto um novo e vivo caminho pelo seu
a sua carne que foi rasgada na cruz. Eu não preciso ir lá no monte, aqui no monte eu estou consagrado. Querido, você pode dobrar o seu joelho onde você quer, andando de bicicleta, como eu faço muitas vezes, cuidando dos meus pacientes. Quantas mensagens você me deu lá, eu cuidando de paciente, gente, limpando ferida, cuidando de curativo, e nem mais vou falar o que eu faço lá, porque enfermagem tem de tudo um pouco. De repente eu estou cuidando de um, de outro, nego aberto, osso para fora, e gente vomitando, eu estou aqui pensando na mensagem. O Adriano trabalha comigo, ele não pôde vir hoje, por causa do seu trabalho também. Aí Adriano, estou trabalhando mensagem aqui, é mesmo, pastor? Rapaz, Deus me abriu um negócio aqui tremendo. Daqui a pouco é um que cai vomitando, outro que desmaia para lá, é um que chega com o SAMU, outro que chega com o bombeiro, e mesmo ali eu entro em contato pelo novo e vivo caminho direto com o Senhor. Está entendendo? Você pode estar no meio de um lugar que tem Jezabel, que tem os nicolaítas, que tem os que adoram Balaão, que seguem a doutrina de Balaão, mas você não precisa estar misturado. Você pode até estar junto nesse meio, mas você é separado pelo Senhor. Você é diferente pela presença gloriosa do Espírito Santo do Senhor, Criador dos céus e da terra. Olha só, Sardes, você tem nome de que vive, mas está morto, e não achei as tuas obras perfeitas. Só alguns pontinhos de cada passagem, porque eu vou pregar isso aqui sobre cada igreja em outra ocasião, com mais propriedade, com mais, bem apresentado mesmo. Tem coisas tremendas nesse texto, muito tremenda, muito. Mas Sardes, vocês têm nome de que vive e está morto. Já viu isso? Tem igreja que você olha assim, meu Senhor, olha, aí sim. E todo mundo quer ir para lá. Onde você congrega? Na igreja fulano de tal. Eita, lá sim. Lá tem uma boa equipe de louvor, tem diversos corais. Muito bom, isso é muito bom. Se Deus nos permitir termos aqui, vamos ter. Lá tem uma equipe de irmãs que é uma bênção, canta também. Se tivermos aqui, que bênção. Mas tem um jovem lá que faz um teatro, que faz um não sei o que faz um evangelismo. Aí a pergunta é: tem doutrina? Eu não me refiro a uso e costume, me refiro à palavra. A doutrina é o ensinamento do evangelho. Lá se fala do céu e do inferno? Não. Lá você vê o que você quer. Você pode fazer que nem o irmão contou de manhã hoje na escola bíblica, que uma liderança saía da sua casa, juntava-se num bar, um time de futebol, bebida, cerveja, cachaça e bagunça naquele, sabe aqueles bar próprio de time? Aqui inclusive não sei se tem, mas lá em São José dos Campos tem o bar do Timão lá, do Corinthians, né? Esqueci agora, Gavião, como é que é? Negócio de Gavião lá. E vai lá. Não sei de onde tem no Flamengo, não tem? Toca do Urubu, uns negócios assim. Aí vai o povo, todo mundo joga aquele time pula e tal. Aí está o crente que vai pregar, ou vai tocar, ou vai fazer alguma coisa na obra do Senhor, é o líder do ministério. Aí vai lá. Está o sambão comendo solto. Aí vem o cara, e palavrão, e bagunça, e mulher à toa, e homem à toa, e droga. E o que um crente lavado e remido está cheirando no lugar desse? Eu preguei numa igreja, não vou dizer a cidade, muito grande, mas pensa no lugar que eu tive dificuldade para pregar, lotado, uma orquestra assim, sério do céu, 3 fileiras de cadeira, sabe daquela, parecia estádio, quadra de futebol, quadra de esporte, parecia, sabe, 3 lances assim, mas lotado, violino, sax, e não sei o que, e tanta coisa, e aqueles, coisa mais linda. Mas pensa num lugar que você, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Cadê Deus nesse lugar aqui? Depois me contaram que aquela turma que toca e canta lá também toca na noite, vai para os bailes, vai para o funk, vai para o rock, vai para o forró, vai para o diabo a 4, depois vem tocar aqui ainda na casa do Senhor, apresentar um culto a Deus. Nós temos que parar de brincar de igreja. Ou nós somos joio ou nós somos trigo. Se nós somos de Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Santo é separado, santo é transformado, santo é libertado. Ele pode até pecar, porque a sua essência tem pecado. Você ainda está num corpo que você pode pecar, mas não tem prazer no pecado, não deseja o pecado. Não é possível. O Espírito Santo vai nos levar a toda a verdade. O Espírito Santo não vai nos levar numa casa de imundície como essa que eu citei agora há pouco aqui, ou numa situação dessa. Nós vamos levar a presença do Senhor aos pés do Calvário, e quando erramos, nós chegamos diante do Senhor: Senhor, perdoa-me, tem misericórdia de mim, porque eu preciso da tua pessoa, da tua presença, do teu auxílio. Santifica-me, ajuda-me, Senhor. O Senhor falou assim para o Senhor na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, no verso 17, dizendo: Senhor, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra diz: sede santos, porque o Senhor é santo, separado para Deus.
Então numa igreja tem ali, em nome de que vives, mas é de qualquer jeito. Não prega sobre céu e inferno, não fale de vida santa, não fale de transformação, não, pode se divorciar e casar 4, 5, 6, 10 vezes, que não está tudo certo. Não, o que tem? O rapazinho com o rapazinho, Deus é amor, Ele é amor. Vocês estão se amando? Pode o João ficar com o Tiago lá, e está tudo bem. Mas pode a Joana ficar com a Carla também, está tudo certo. Deus ama, não sei o quê. Que espécie de evangelho nós estamos pregando? Que evangelho esse mundo vai ser transformado se for igual ao que está lá fora? Às vezes você vai ficar numa igreja pregando evangelho sadio e sério com 4, 5, 6, 10 pessoas, e em outro lugar, não estou dizendo que necessariamente é porque tem mais é que está errado, não estou dizendo que seja isso, mas você pode observar qual é a mensagem que está sendo pregada. Aonde você congrega, depois as pessoas que vão ouvir pelo canal, aonde você congrega, quanto tempo faz que não se fala na volta do Senhor? Quanto tempo faz que não prega sobre o sangue, sobre o sacrifício de Jesus, sobre a volta do Senhor, sobre arrependimento, sobre vida transformada, quanto tempo faz que não se prega isso? Porque em muitos lugares, irmão Joel, a pregação é, fica rico, trouxe dinheiro, está tudo certo. Se o camarada tem lá os seus rolos, mas ele traz uma boa oferta, não está tudo certo. Lembra de onde caíste? Lembra porque você deixou o primeiro amor. Não pode deixar esse primeiro amor, porque se for joio, cada dia mais vai se emaranhar nas coisas erradas, cada vez mais vai se emaranhar nas coisas erradas. Mas se for o trigo é filho do reino, e o filho do reino é filho de Deus. Eu falei isso na última mensagem. Eu falei a diferença entre o joio e o trigo. O trigo é semente boa, e semente boa é filho de Deus. Eu falei do joio, que o joio é semente do maligno, e isso é filho das trevas. Igreja de Filadélfia, conheça as tuas obras. A igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus elogiou e disse assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Está com pouca força, irmão, mas não negue o nome, não negue a palavra. Não abrace sal grosso, não abrace rosa consagrada, não abrace esses modismos que vêm aí. Mas é uma tendência. Vamos pintar a igreja de preto, vamos colocar holofote, vamos colocar pisca-pisca, vamos fazer um batidão, um pancadão aqui, vamos fazer um funk gospel, um forró gospel, Não. Ninguém pode fechar a porta, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei da sinagoga de Satanás, e os que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem o joio, tem o trigo, está junto, no planeta, na cidade, no bairro, onde quer que seja, mas misturado não está. Mas parece que está misturado, não parece? Não parece? Parece. Hoje não vai dar tempo. Eu ia tentar fazer a terceira e o quarto ponto, não vai dar. A igreja de Laodiceia, a sétima igreja dessa série. Escrevo isto, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso aqui é só uma característica aqui de quem é joio e trigo. Só uma aqui, ó. Você é quente ou você é frio? Porque se for morno, o senhor vai vomitar, vai dar asco, algeriza, não vai suportar. Olha, é para ser geladão, que seja gelado de uma vez. Mas não vem mais ou menos, não fica mais ou menos. Seja como diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo ensinando diz assim: olha, sedes fervorosos no Espírito. Nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja na face da terra, antes da segunda vinda do Senhor. Estamos vivendo os últimos momentos e precisamos ser despertados para viver uma vida reta diante do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos? Você não é
frio nem quente, mas é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes que é rico, mas rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e ele comigo, e cearei com ele e ele comigo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nós pregamos isso aqui para evangelismo, né? Eis que estou à porta e bato. Aqui está falando para a igreja, não é lá fora para o ímpio. Isso aqui é uma carta para a igreja. Porque tem igreja que está aparentemente enxergando, mas não está. Aparentemente rica, mas não está. Tem dinheiro, tem carro, tem ônibus, tem dinheiro, tem avião, tem recursos, mas o Senhor está lá fora. Temos vivido nesses últimos tempos um evangelho sem transformação, um cristianismo sem Jesus. Coisa horrível tem sido feita na terra, meu sério. Um evangelho sem arrependimento, sem transformação, sem novidade de vida. E temos vivido um cristianismo sem Cristo, sem Jesus. Que as pessoas são apenas cristãos de IBGE. IBGE chega, você é crente, só ali. Mas não há transformação, não há novo nascimento, não há vida transformada. Conheça as tuas obras e és morno. Quinta-feira que vem eu vou continuar. E no quarto ponto eu vou falar da hora de separar. Vai chegar a hora de separar o joio e o trigo. Quinta-feira, às 19h30. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajude pela misericórdia do Senhor, porque nós precisamos de Ti, ó Pai. Não queremos pregar um evangelho com conformidade com o que o mundo tem aceitado. Queremos pregar o evangelho que dê glórias ao Senhor, que o pecador venha se converter, que o pecador venha se arrepender, que o homem que não tem Deus, ele saiba que há um Deus no céu que julga e peleja com reta justiça, que é um dia determinado pelo Senhor, pelo qual o Senhor vai julgar a terra, pelo varão que deu certeza ressuscitando dos mortos. Ó Deus querido, liberta os corações, as mentes cativas pelo diabo, abre o nosso entendimento, tira a nossa frieza, tira a nossa mornidão, para que possamos ser fervorosos no Espírito e tementes ao Senhor. Ó Deus, nós sabemos que há muito joio e muito trigo, meu Senhor. Ou, aliás, onde tem trigo tem joio, tem muito esparramado. Nós olhamos, não sabemos quem são. Às vezes identificamos pelas características os seguidores de Nicolaíta, de Balaão, aqueles que têm nome de que é vivo, mas que na verdade está morto, porque não tem a verdade. Aquele que parece ser rico, mas é pobre. Aquele que parece que não tem foto de nada, mas tem foto de tudo, é pobre, cego, nu e desgraçado, do qual o Senhor bate para entrar, e as pessoas não querem que o Senhor entre, porque o Senhor é o Senhor da igreja. Agora, meu Deus e meu Rei, quantos estão colocando tudo acima, menos o Senhor? O Senhor está no meio, eles não querem que o Senhor fique no meio. Mas, meu Deus, nos ajuda, ainda que olhamos para nossas dificuldades e pensemos, temos pouca força, mas a tua palavra diz, tendo pouca força, não negaste o meu nome. Tendo pouca força, não negaste a minha palavra. Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude, para a honra e glória do seu nome, a entendermos o que é joio e o que é trigo, e sabemos que o Senhor está no meio da igreja e conhece as nossas obras.